Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional traz até si todas as terças-feiras de 15 em 15 dias com Moisés Absan. O nosso telefone do estúdio, este programa em direto, 973-589-3890. Agradecemos que seja sucinto na sua pergunta e iremos, já que temos sempre um grande volume de chamadas telefónicas, iremos tentar abranger toda a gente para que todos possam desfazer as suas dúvidas neste programa que é, obviamente, uma interação entre o direito, ou a jurisprudência, através de Moisés Absan, e o senhor aí em casa. Portanto, Moisés Absan, boa noite, mais uma vez. Boa noite. Estamos exatamente a 21 dias do ato eleitoral. 21 dias para que fiquemos a conhecer quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. Se Donald Trump ou Hillary Clinton. Eu posso fazer uma aposta com você? É quase. Ganha, está a ganhar. Yeah. Mas é óbvio que esse Donald Trump tem muitos problemas. As pessoas, as mulheres não gostam dele, os membros do partido dele não gostam dele. Então, ele está perdendo agora 12 Moisés, pontos. há uma coisa que é importante e nesta conversa os telespectadores também poderão colocar esta questão que eu também coloco muitas vezes a mim próprio. O que é que levou Donald Trump a estas atitudes irrefletidas, de palavras vagas e sempre ofensivas, quando ele poderia ganhar esta eleição com muita facilidade se fosse mais comedido nas suas afirmações, se pensasse um bocadinho melhor no chamado politicamente correto, não é? Eu penso que ele pensa que ele é como um Deus. E ele faz o que ele quer. Não importa o que sai da boca dele, ele pensa que todo mundo vai amar tudo que ele faz. E também eu não acredito que para ele é importante se ele ganha a presidência. Porque, de qualquer jeito, quando isso termina, nem se ele perde, ele vai estar numa posição muito boa para criar um novo partido político ou fazer um novo canal de televisão. Sim. Então, ele está numa situação muito bom, e não importa se ele ganha. Pois, é importante referir que também Hillary Clinton não é, de facto, a melhor opção. Mas entre duas opções, as pessoas vão ter que escolher. Sim. E há uma coisa que nos preocupa também, que é a abstenção que pode haver nesta eleição. Sim, isso que é a probabilidade vai acontecer não aparecer com os republicanos. Eles não vão querer votar. E no fim, o que vai acontecer, eu creio que Trump vai perder todos os lados. E se perder o Congresso, se os republicanos perderem o Congresso, é mais fácil? Imagina se isso acontecia, se os republicanos perdem o Congresso, é 100%, no próximo ano vamos ter uma reforma de imigração, vai ter muitas mudanças, primeiro. Segundo, se Hillary ganha, nós vamos ter um novo juízes na Corte Suprema, e vai ser juízes com pensando liberal, que vai ajudar esse país, porque os republicanos querem derrubar, chama uma caso Roe v. Wade. Você conhece Roe v. Wade? É o caso que fala se a mulher controla seu próprio corpo. Então, se tem um filhos, filhos, sim. Não, filhos. Uma está grávida. Se ela está grávida, se é 3 meses ela pode ter aborto, se é 6 meses ainda pode ter aborto, mas depois de 6 meses não pode, tem que ser uma coisa muito séria. Mas os republicanos querem derrubar isso para voltar como era 15, 20 anos atrás, quando as meninas, se precisam de aborto, tem que ir numa esquina com uma pessoa com um aparelho, um ferro para... É o chamado aborto espontâneo, mas aborto planeado, mas sem gente com capacidade para o executar. Isso é perigoso em qualquer parte do mundo e claro que a lei anti-aborto ainda não passou, mas há vozes dentro do Partido Republicano que querem que isso volte a acontecer. Mas vamos convidá-lo a telefonar para o 973-589-3890, colocando a sua questão. Neste programa sobre imigração temos o perdão dos 10 anos, que é como quem diz, dá trabalho, não é? Tem uma grande confusão com essa lei de 10 anos. Claro. Pessoas pensam que você pode preencher um papel, mandar para a imigração, ter uma entrevista e recebe o green card.
Mas, na verdade, a lei de 10 anos não é uma lei específica para receber o green card. É uma defesa de deportação. Então, para poder dar entrada no processo da lei de 10 anos, você tem que estar na corte, em frente do juiz. E quando o juiz pergunta o que você vai fazer, qual é a sua defesa, o advogado fala a lei de 10 anos. E aí tem um jeito para ganhar o caso. Portanto, essa é uma hipótese também, como as pessoas podem... Há uma coisa que eu queria divulgar também em relação a uma notícia que surgiu esta semana e que diz respeito às pessoas que vão a Portugal. É importante referir isto. A União Europeia, e não só a Portugal, mas a toda a Europa, vão criar um ESTA, portanto, é uma tarifa que tem que ser paga, tal como os Estados Unidos têm para todos os estrangeiros que entram nos Estados Unidos. É preciso pagar uma tarifa de 13 ou 15 euros e preencher na internet um boletim de entrada. A União Europeia decidiu agora também fazer isso. Portanto, se o senhor tem passaporte português, pode ir a Portugal e não pagar essa taxa ou não pedir o boletim se tiver o passaporte português. Agora, se for luso-americano e tiver um passaporte americano e querer entrar em Portugal, tem que preencher o boletim ESTA. Isso é só se eles entram com Isto é só para o ano, fico já a saber. Não é já, mas é só para o ano. Mas é só para pessoas que entram com passaporte americano ou... Pessoas que entram com o passaporte americano. Se entrar com o passaporte americano... Agora, se entrar com o português, já não precisa. É isso que eu digo. Se entrar com o americano, vai precisar. É muito importante isso. Portanto, se não tem passaporte português, é boa altura de o tirar para poder sair com o americano e entrar com o português para evitar ir à internet, pedir autorização, o boletim ESTA, que é aquilo que os americanos também exigem a todos os estrangeiros que entram em território norte-americano. É uma forma de ganhar dinheiro do Estado, mas é também uma forma de controle de fronteiras, que afinal de contas também esse é um dos objetivos da União Europeia. Portanto, em relação à imigração, estamos naquele pé, digamos, nem estamos de um lado nem estamos no outro, estamos à espera. E eu acho que agora nada irá acontecer até o dia 8 de novembro. Não, até depois do dia... Só depois de janeiro. Sim, depois de janeiro, quando tem o novo presidente. Claro. Agora, normalmente o presidente tenta para fazer uma coisa nos primeiros 100 dias. E, com sorte, se Clinton ganha, eles vão fazer um desses ordens executivos. Aquele que Obama fez no ano passado e não foi aprovado. E essa ordem é para pessoas que têm crianças que nasceu aqui. Chamado DACA, chama DAPA. DAPA. Eles podem receber a permissão de trabalho, também a permissão para viajar, e o seguro social, e podem viver aqui normalmente. É como as crianças receberam DACA para crianças que entraram antes de 16 anos de idade, mas agora vai ter um especial para os pais. O Obama tentou, mas na Corte Suprema ele perdeu, mas se Hillary ganha, ela vai fazer isso de novo. Pois, esse é um ponto, é muito importante referir isso. Nós temos um e-mail que nos tinha chegado esta semana relacionado com uma telespectadora de Yonkers, a Madalena, que se divorciou aqui nos Estados Unidos e não está divorciada em Portugal. Agora, o casal tem propriedades em Portugal. Significa que ela vai ter que se divorciar em Portugal? Eu não sei se ela tem que fazer um divórcio completo em Portugal. Tem que fazer completo porque no Brasil... E tem que fazer o registro de casamento também, o chamado assento de casamento tem que ser feito lá. Se ela casou cá, tem que ser feito em Portugal. E depois tem que ser o divórcio aqui e o divórcio em Portugal. Porque senão é muita confusão. É incrível a diferença da lei americana. Há uma diferença de lei. É do outro país, grande, porque nos Estados Unidos, se você faz um divórcio em qualquer lugar do mundo que é válido naquele país, é válido aqui. Muito mais simples, não? Pois, aliás, o divórcio também poderá ser feito em Portugal e ser válido aqui. Mas primeiro é preciso haver um casamento. E esse casamento tem que estar registrado. Se tem um casamento no outro país, você não tem que registrar aqui. Essa é que é a diferença entre o direito se é válido romano, naquele país, é válido aqui. Entre o direito romano e o direito anglo-saxónico, não é? Que é diferente. Isso é common law. Isso é ele. Eu tenho aqui o Jorge que está na Flórida, está connosco a partir deste momento. Muito boa noite, Jorge, como está? Boa noite. Boa noite, como está? Faz favor de colocar a sua questão. Estava a ouvir o vosso programa e ouvi o Dr. Moisés dos Santos para falar dessa lei dos supostos 10 anos. Ora, eu estou aqui em maio, este ano, 11 anos. 11 anos. Eu estou ilegal. E eu queria saber se eu fosse aplicar para isso, se teria alguma influência, que eu já faço, tenho taxa ID, mas já tenho os taxas há 7 anos. Fazem como táxis há 7 anos, sim. Ok. Isso pode ajudar? Já lhe digo. Então sim. Vamos ouvir. Olha,
Vamos entender uma coisa, como eu falei antes, essa lei de 10 anos não é uma própria lei, é uma defesa de deportação, ok? Agora, se você quer entrar num processo assim, você tem que provar umas coisas. Que, por últimos 10 anos, a pessoa tem caráter moral boa, fez os impostos, nunca tinha problema, que a pessoa está aqui todos esses 10 anos, não saiu do país por mais de 180 dias durante todo esse tempo. E terceiro, tem que ter um membro da família que é americano ou residente legal e tem que provar que essa pessoa vai sofrer extremamente se você tem que voltar para o seu país próprio. Agora, para ganhar essa parte, essa terceira parte, a dificuldade para o membro da família, se é uma criança, a criança tem que alcançar 10 anos de idade. Se a criança tem menos de 10 anos de idade, normalmente, e eu estou falando de uma criança que não está doente, não tem uma enfermidade, o juiz vai falar que essa criança pode adaptar no outro país e não vai aprovar. Essa é a primeira coisa. Segundo, como você falou, você tem que aplicar para essa lei. E, na verdade, não tem jeito. Eles têm que pegar você. Tem pessoas que eles aplicam primeiro para asilo político e depois, quando eles perdem o caso, eles mandam para um juiz, claro, para ter a segunda oportunidade de pedir para o juiz revisar esse caso de asilo. Mas o que acontece? O advogado fala, não quero continuar com isso, vamos aplicar para essa lei de 10 anos. Portanto, a melhor ideia será, quem esperou 10 anos ou 11, espera mais um, não é? Well, eu não sei a partir de janeiro, que idade tudo a criança mudar. dele tem. Que idade é que tem o seu... Diga? Eu tenho 54 e vim para os Estados Unidos em maio de 2000. Tem criança? Tem crianças? 2005. Tem crianças? Não tenho crianças. Não. Se não tem... O que me interessa é que já há 10 anos que eu... O 10 anos é só uma vivo parte... em casa de uma senhora americana e tomo conta dela. Como? Ela vive em casa de uma senhora americana e toma conta dessa senhora. Ah, ok. Essa coisa, tempo de 10 anos, é só um dos 3 partes do processo. Precisa ter um membro da sua família que é americano ou residente legal e tem que provar que essa pessoa vai ter a dificuldade extrema se você... O que não é o caso. Não é seu caso. Meu caro amigo, tem 11 anos, é mais um, lá a partir de janeiro as coisas vão melhorar. E eu penso que se você espera, a probabilidade vai ter uma nova lei e Mas, assim, isto será mais uma defesa no caso de haver... Sim, no caso de ter um problema, essa é uma forma de evitar a deportação. Não para ele. Okay. Não para ele, pois, mas de qualquer maneira está há mais de 10 anos aqui, não é, Moisés? Isso conta também, o estar muito tempo Se você país. não tem nem outra conexão aqui, a única coisa que você pode fazer é ganhar tempo e depois tentar para falar com os advogados de imigração e pedir se, por causa que você daqui tantos anos, se é pessoa boa, para fechar o caso, deixar o caso dormir. Isso acontece muitas vezes. Tem acontecido também. Sim. Sobretudo quando as pessoas estão cá. Agora, se veio há um mês, ou 2, ou há 4 meses, ou há 6 meses, não é fácil. Mas quem está há muitos anos tem essa vantagem. Se a pessoa está aqui pouco tempo, é pouco para fazer. Eu acho que eles vão continuar a respeitar a lei a partir de 2011, creio eu, ou 2009 ou 2011. Pessoas chegaram até 2011, 31 de dezembro, não é? 31 de dezembro de 2011 era a lei antiga, a lei permitia... Ou 2001? Não, quem chegou até 2011, não era? Não lembro. Seria uma lei, a lei do DAPA e do DACA, não era até 2011? Eles tinham que entrar antes de 2007. 2007. Entrar antes de 2007. Entrar em 2007 tinha que ter menos de 31 anos de idade. Obama tentou para mudar isso, para deixar a pessoa ficar... Qual que idade? Sim, mas tem 60 anos de idade. Se entrou antes de 16 anos de idade e foi resultou. No high school aqui... Mas isso nunca foi aprovado. Exatamente, nem vai ser. Então, portanto, pensa-se que haverá um limite para as pessoas que chegaram a este país, segundo uma nova lei que venha a existir. Eu penso, se a pessoa está aqui... adivinhar? Olha, se a pessoa está aqui mais de 5 anos e eles aprovam uma reforma e a pessoa não tem cargo criminal, essas coisas, essa pessoa vai estar incluída em qualquer reforma. É o que eu digo, 2011 máximo ou 2012. Eu penso, exactly. 2011, se entrou antes de 2011 ou 2012, dependem quando eles aprovam essa lei. Se a pessoa entrou antes dessa data,
vai estar incluído. Fique. Pois, é exatamente isso. Em 1986, quando tinha anistia, a lei foi aprovada em 86 e todo mundo que entrou antes de 1º de janeiro de 1982 entraram. Foi tudo aprovado em 4 anos, sim. Yeah. Vamos à Carla, que está em Hillside. Muito boa noite, como está? Olá, Carla. Oi. Boa noite. Faz favor. Boa noite. Colocar a sua questão ao Dr. Absa. Peraí que a ligação está muito ruim. Eu não estou te ouvindo direito. Então faz favor de colocar a sua questão. Faça a sua pergunta. Maybe a televisão dela está... É porque eu fui casada, eu estava casada já há 5 anos. Ok. E só que eu divorciei. Ok. Esse ano. E não deu para me pegar os papéis. Tem como continuar o caso ou não? Ele nem deu entrada no processo para você? Bom, entrada, só que como eu fui casada, eu fui casada em 2011. Só que eu tinha uma carta de deportação e eu não sabia. Esse é outro assunto. E aí, só que eu resolvi esse negócio, porque o negócio foi uma fraude que aconteceu comigo. Então eles abriram aquele caso para você? Hã? A corte abriu aquele caso para você? Abriu. Sim. Então eu fui e limpei o meu nome. Meu nome está limpo. Ok. Só que eu limpou em fevereiro desse ano. Só que eu peguei, aí eu peguei e acabei que mas meu marido não deu certo e eu me divorciei. Well, Só que... Yeah. Nesses casos, se o americano não vai até o final do processo, o único jeito é se ele tratou você mal. Aí tem uma lei especial para essas coisas. Mas se você não tem uma relação que ele estava mal, bateu você, xingou você, essas coisas, tem nada que você vai poder fazer. Tem que esperar para uma outra coisa. Um outro casamento ou uma outra lei. E como não tem como eu nem poder tirar uma carteira? Não. Não, senhora. Você não pode tirar uma carteira se você não tem um caso dentro de imigração. Entende? Então, não tem um processo só para conseguir permissão de trabalho, para poder tomar uma... A senhora está a falar de carteira de motorista ou de carteira... Ela está falando de carteira de motorista, não? Sim, só se for em Connecticut. E a carteira de motorista, isso depende... a carteira de motorista, porque eu tenho um filho que nasceu aqui, só que não é do meu marido. Sim, mas que idade ele tem? Ele tem 6 meses. Parabéns. Não, a criança não ajuda, mas para conseguir uma licença de dirigir, tem muitos estados que dá direito para dirigir. É o caso de Connecticut, Connecticut, aqui mesmo, você pode ir conseguir uma licença. Você precisa um endereço naquele lugar. É só isso. Yeah. E há brasileiros que ajudam brasileiros, sabe? Ok. Certo? Ok, senhora. Muito obrigado. A explicação está dada nesta telespectadora. 5 anos, mas... Sabe que é, Luís? E com uma criança ainda menor. Se o filho tivesse, por exemplo, 21 anos. Se o filho tinha 21 anos de idade e ela entrou com visto, o filho podia aplicar. Exatamente. Mas se ela entrou sem visto, é um outro problema. Um outro problema. Yeah. A lei de imigração, as pessoas pensam que é uma coisa fácil, mas não é. Não, é extremamente complicado. Há muitos buracos na lei em que é possível alterar, passar por esses buracos. E é difícil para explicar para as pessoas que não possam resolver o caso. Então, se uma mulher aqui, como eu estava falando com nós, se ela tem uma criança de mais de 21 anos de idade e se ela entrou através de uma fronteira, sim, claro. A resposta o filho pode aplicar para ela, mas ela tem que sair do país para receber o green card. Quando ela sai, a lei fala que ela não pode voltar para 10 anos. Pois. Mas existem dispensas, perdões, mas não existe um perdão para poder voltar em menos de 10 anos para mãe e pai de cidadão americano. Exatamente. Só para a esposa e esposo e para crianças que têm mãe ou pai cidadão. Mas não pode ser, se a criança é americana,
a mãe e o pai vai receber o benefício. Exatamente. É complicado. Figueiredo, muito boa noite, está em Filadélfia. Como está? Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, Dr. Moses. Boa noite. A minha pergunta é esta. Estou aqui nos Estados Unidos já desde acho 42 anos, desde que o Mr. Ford was presidente dos Estados Unidos. Sim. E está falando acerca das novas eleições, ou das eleições que estão aqui breve. Eu não percebo, porque portanto, comecei a votar no tempo do Mr. Reagan, e não entendo como é que é permitido nos Estados Unidos, a nível de todos os níveis, isto hoje até é uma vergonha, dois concorrentes a presidentes de um país deste, um país tão grande, um país tão poderoso, e como é que eles estão a falar na vida privada. Sim, cada um deles, sim, um claro. analfabetismo, eu divido o analfabetismo 50% para cada lado, porque estão a falar da vida privada de cada um e esqueceram-se da vida da América. O que é que eu vou fazer por este país, por aquilo que estes cidadãos necessitam de sistema de saúde, que é uma miséria? Olha, senhor... Sr. Figueiredo, você... Que tu andas a palpar o rabiosque da fulana de tal no bar, ou andas tu tens lá o Wikileaks e não falam, eu vou fazer isto para os Estados Unidos se for eleito. Olha, tem toda a razão, Sr. Figueiredo. A gente pensa como o senhor... Só que eu queria dizer... Exatamente, e já disse. E muito obrigado também. Aliás, o Sr. Figueiredo tem toda a razão. Nós pensamos da mesma maneira. Sim, mas nunca vimos uma eleição... eu nunca vi uma eleição em que os candidatos passassem o tempo a... Eu cubro eleições nos Estados Unidos há 30 anos. Estive na Convenção Democrática e Republicana, sobretudo a de Houston, Texas, quando Ronald Reagan ganhou o segundo mandato. E nunca vi as pessoas agredirem-se desta maneira. E isso foi porque começou com Donald Trump. Ele é muito sujo. E o que aconteceu, quando uma pessoa, lê assim nos Estados Unidos, se a pessoa é uma personalidade pública, é diferente quando é personalidade privada, como Donald Trump é público e nós somos aqui privado. Também somos. A pessoas público abre a porta para tudo. Você pode falar tudo que você quer sobre eles, nada pode ser feito contra você. Se eu falo sobre meu amigo aqui uma coisa mal, ele pode fazer um sul contra mim, mas uma pessoa pública não pode fazer isso, primeira coisa. Segundo, uma coisa muito importante para ser presidente é seu caráter moral, se é bom ou mal. E quando aparece a caráter da pessoa é mal, isso é muito importante para fazer uma decisão se você quer. Sim, mas, que essa pessoa fique Moisés, mas já passam os programas e os debates a chamarem mentiroso um ao outro, e com as letras todas com L, liar, isso é uma coisa que não está bonita, não fica bem. É feio, mas isso como começou a ser... Mas como é que é possível que este sistema seja tão democrático que deixe chegar a roçar mesmo a xenofobia, a discriminação, o racismo, o ataque, tanto de um como do outro, que é uma coisa que a mim não me agrada muito. O ataque é diferente de um a outro. Ataque com objetivos, tudo bem. Agora, o Trump é que fala coisas feias sobre a religião de uma pessoa, sobre como a mulher aparece. Ele que fala essas coisas. A Hillary não faz nada assim. Sim, ataque, digamos, com má educação, é mais Donald Trump. Agora temos outros problemas. Quando falou em caráter, é a questão dos e-mails de Hillary Clinton, e também, isso que eu estou falando. Essas situações são complicadas. Ela tem problemas também. Ele tem problema. Então, essa eleição vai ser muito complicado. Eles vão decidir quem é melhor para ser o presidente, quem você tem mais confiança, se tem um problema mundial, que ele não vai apertar o botão porque ele está zangado com aquela pessoa. Isso que é o problema que nós temos agora. Exatamente. Esperemos que as pessoas consigam resolver e que o povo americano consiga ditar a sua lei com seriedade e com convicção, sobretudo, não é? Mas eu penso, se não era Donald Trump, se era aquele Bush ou qualquer um dos outros, Kalish ou qualquer outro, não seria a mesma coisa que está acontecendo agora. É por razão que Trump começou tão duro contra os próprios membros dos republicanos que criou essa atitude que todo mundo pode falar coisas feias contra os outros.
Temos uns telespectadores. Fernando Soares, de Hartford, Connecticut, pergunta se ainda existem contratos de trabalho nos Estados Unidos. Se alguém, desde o momento que a pessoa tenha um contrato de trabalho, que se pode colocar... 100% tem ainda o contrato de trabalho e agora é muito mais rápido que era anos atrás, porque anos atrás demorava 7, 8, 10 anos. Agora, em 2 anos, termina. Mas o problema hoje é assim. Se a pessoa está ilegal no final desse tempo, de 2 anos que demora para fazer o processo, e a pessoa ainda está dentro dos Estados Unidos, não vai poder receber o green card. Não, neste caso a pessoa tem familiares em Connecticut, mas está em Portugal neste momento. Aí está bom. Se a pessoa está fora do país... E é chefe de cozinha. Perfect. Esse caso pode ser feito aqui e demora 2 anos, mais ou menos. Pode trazer a pessoa de Portugal ou do Brasil, qualquer outro lugar, para trabalhar aqui e entra com green card. O problema é quando a pessoa está aqui ilegal, sim, claro, que cria problemas. Eles também já me perguntaram como é que as autoridades americanas sabem que uma pessoa esteve cá e saiu. Ok. Porque não há carimbos de passaporte, geralmente. Antes de mais ou menos 2004, 2005, o governo só sabia quando a pessoa entrava, nunca sabia quando saía. Exatamente. Naquela época, eu tinha clientes brasileiros que entravam e saíam todo o tempo e ninguém sabia quanto tempo eles ficaram nos Estados Unidos. Mas depois que aconteceu em 11 de setembro, 7 de setembro, o casamento da minha mãe. Também é o dia da independência de Moçambique. 11 de setembro, quando isso aconteceu, o governo criou um sistema para saber quando a pessoa sai. Então, hoje, ele sabe quando a pessoa entrou e a pessoa saiu. Então, muito fácil para ele saber. Aí vem uma pergunta de um telespectador que esta semana me abordou com uma situação muito semelhante. Ele está há 9 anos, entrou há 9 anos, esteve 9 anos sem cá estar e veio recentemente de Portugal, ao fim de 9 anos de estar fora do país. Sim. Apresentou o cartão verde e passou na alfândega. Bom. E ele pergunta se agora pode continuar a sua vida como imigrante. 100%? 100%. Porque o que acontece? Se a pessoa não vai ao consulado, assina um documento e entrega o green card deles, eles não perderam a residência. Exatamente. E se ele tem um jeito para entrar nos Estados Unidos, agora... Mas é bom que entre com o cartão verde. É o melhor jeito para entrar. É o melhor jeito para entrar. Tem pessoas que entram com visto de turista, ainda pode resolver o caso. Sim, mas essa pessoa, ele tem que tomar cuidado agora para ficar o máximo tempo aqui. E se ele fica aqui 4 anos em um dia, ele pode aplicar para a cidadania americana. Pronto, isso é muito bom. Portanto, estas 3 perguntas têm uma ligação muito especial, porque este telespectador está cá há 9 anos, teve 9 anos fora do país, veio recentemente, e com muito medo, mas passou com o cartão verde e dizia agora, os meus dados estão lá como entrei. Claro que estão lá como entrou, mas ninguém sabe quando é que saiu. Portanto, eles não sabem quando ele saiu. Exatamente. Portanto, isso favorece e pode fazer a sua vida normalmente, não tem qualquer problema. E a melhor maneira, como diz Moisés Absan, é tratar da documentação para ser norte-americano ao fim de 4 anos e poucos meses, sim, para que seja mais fácil. Se tem que sair melhor, conseguir chamar um Re-Entry Permit, é formulário I-131. Preenche isso, registra esse documento e pode sair e receber esse documento em Portugal. Aparece com passaporte branco e a pessoa pode ficar fora até 2 anos sem problema e pode voltar. Portanto, esse é uma opção que nós temos estado a dar às pessoas quando querem ficar mais de 1 ano até fora do país, não é? Porque dá direito até 2 anos e isso é muito importante para muita gente já de idade que decide ir a Portugal ou, pronto, à sua terra e ficar mais de 1 ano. Portanto, assim, em vez de renovar, pode ficar mais de 1 ano com o chamado Re-Entry Permit. Pode ficar 2 anos e, quando volta, pode aplicar de novo para 2 anos mais e depois, a segunda vez, só pode conseguir por 1 ano cada vez. Claro. Mas, de qualquer jeito, não perde o green card, que é importante. Maria Inês está em Nova Iorque. Muito boa noite, como está? Olha, muito boa noite. Faz favor. Eu estou a assistir ao programa. Sim, diga. E ouvi agora dizer alguma coisa na televisão, só agora é que eu ouvi boa noite. Diga. Não, mas não ouça pela televisão, está bem? Sim. Então, estava a ouvir no programa que com um contrato de trabalho
apenas espera 2 anos? É mais ou menos 2 anos e meio, mas, como eu falei, se a pessoa está aqui ilegal, não vale a pena. Não, está em Portugal. Sim, então isso pode ser feito, sim. Se tiver uma boa profissão, não é? Sim, tem que ser um skilled labor, como cozinheiro, mecânico, pedreiro. Sim, tem que ter uma profissão. Tem que ter uma profissão. Agora, também pode ser feito se é uma pessoa que é uma doméstica. Neste caso é um homem, ele é chofer. Chofer nunca vai dar. Tem que arranjar outro porque trabalho. Vai pôr um anúncio no jornal e tem muitas pessoas que sabem dirigir o carro. Portanto, tem que arranjar outra profissão. Para ter uma profissão que é um pouco mais especializada. Padeiro, assim, uma coisa que seja uma coisa que dê resultado aqui, porque o pão americano não é a mesma coisa que o pão português. Eu estou-lhe a dar um exemplo só. É diferente. Ou chefe de cozinha, cozinheiro, de comida portuguesa. Portanto, aí praticamente passa sempre. Agora, motorista de pesado já não. Dirigindo o carro nunca dá certo. Tem que apresentar documentos incompetentes. Não, tem, sim, há algumas cartas de recomendação, precisa já que não há sindicatos. Uma carta do patrão velho falando que a pessoa trabalhou tanto tempo e tem que ser normalmente mais de 2 anos. E não precisa ser só de uma pessoa, pode ser 1 ano com um ano com outro, mas um total de mais de 2 anos, fazendo específico o trabalho que vamos fazer, a oferta de trabalho. Claro, exatamente. Está a entender, Maria Inês? Sim, claro. Muito obrigado, então, boa noite. A explicação está dada para esta telespectadora de Nova Iorque, portanto, trabalhadores com experiência, e então do campo da informática e dos computadores, isso é ótimo, não é? Se a informática se graduou na universidade, tem um visto H1B, é um visto de trabalho provisório que a porta abre cada abril para dar entrada no processo. Portanto, mas pode ser um chefe, e eu conheço alguns que já embarcaram para este país com contratos de trabalho, sim, sobretudo para o sul, para a Flórida. Sim, tinha uma época, anos atrás, foi antes de 2001, que nós fizemos tantos casos de contrato de trabalho, você não pode imaginar. Era tantos casos que, no fim, eles tinham tanto trabalho que os casos demorou 7, 8, 9 anos para terminar. Claro. Com a quantidade e o volume de trabalho. Yeah. A explicação está dada em relação aos contratos de trabalho. Lei 245I deixou de existir, não é? Essa lei ainda existe, mas só para pessoas que deu entrada em um processo antes de 30 de abril de 2001. Pode ser um processo de família ou um processo de um contrato de trabalho. Mas ainda está ativa? Se uma pessoa deu entrada, vamos falar, em 2009, abril de 2001, sim, aplicou para o contrato de trabalho e, no fim, não foi aprovado por uma razão ou outra, não uma razão má, mas só não foi aprovado, essa pessoa carrega o direito da Lei 245I no seu corpo. Então, 10 anos no futuro, faz um outro contrato de trabalho, não tem que preocupar que está ilegal aqui, exatamente, paga $1.000 de multa e recebe o green card aqui. Mas isso é só para pessoas que tinham o caso pendente. Não é? Começou antes de 30 de abril de 2001. Vamos para Boston. Hilda, em Boston, como está? Passou bem? Ok, boa noite. Boa noite. Não ouça pela televisão, fale connosco, está bem? Ok. Diga então. Ok, boa noite. Estou morando em Boston. Ok. Aqui há 44 anos. Ok. E eu nunca tirei os papéis americanos, caso que nunca tive vontade. Ok. Mas eu já revelei o meu cartão verde 2 vezes. Sim. Mas eu não quero revelar mais, porque eu não deixei mais aqui, porque tudo bem, não posso viajar, não posso sim. tenho que tudo bem. Sim. Não faz mal eu não revelar o cartão verde. Não, Eu não entendi. a senhora já renovou o cartão de ver 2 vezes, mas nunca teve papéis americanos. Não nunca importa. quis. Eu não tiro os papéis americanos. Pronto, mas quer tirar ou não? Eu acho que já estou velha para isso. Não, sabe porquê? Que idade é que tem? Quanto idade tem? Sim. 68. 68? Mas eu também tenho baixa,
Então, mas pode renovar o cartão verde. Quantas Mas ela vezes? tem quantos anos o Green Card? Tem 68. E tem o Green Card por E quantos? tem o Green Card há quantos anos? Como? A senhora tem o cartão verde há quantos anos? Estou aqui na América há 44 anos. Olha, senhora, você pode aplicar para a cidadania americana. E quando a pessoa tem 65 anos de idade ou mais e tem o Green Card por mais de 20 anos, você toma uma prova muito simples, é em português e é só 10 perguntas. E é muito simples. Portanto, pode fazer a prova em português, são só 10 perguntas. E é a mesma pergunta todas as vezes. E a senhora fica muito mais protegida, não é? Seria melhor. Sim. São 10 perguntas em português e é fácil. Ok, senhor? Faça isso, em vez de renovar, torne-se cidadã americana. E custa quase a mesma coisa. Para renovar, O preço é o mesmo, ou aplicar sim. para a cidadania americana. O preço é o mesmo, tanto o cartão verde como a cidadania. Eu sei que é o mesmo preço de ter os papéis americanos fazer o cartão verde, mas se não quiser fazer, tem problema? Não, pode renovar. Você nunca precisa se tornar cidadão americano se você não quer. Eu não quero sair daqui, agora eu não posso. Eu tenho asma, tenho dor de coração, tenho muitos problemas. Então pode renovar quando quiser. Então renova, senhora. Não vai fazer nada, não vai afetar você. Tenho que fazer essa pergunta realmente para ficar descansada. Não tem problema, pode renovar o cartão verde quantas vezes a senhora quiser, sem qualquer problema. Sim, nada vai afetar você. Está certo? Ok. Muito obrigado. Inês em Boston, renovação de cartão verde. A pessoa, pronto, doente... Se ela não tem razão para voltar para Portugal, não tem. Então não importa. Não importa, pode Não ficar tem cá. nenhum benefício. Claro, não tem benefício. Quando é cidadão americano, a única coisa é que você pode ficar fora do país quanto tempo você quer e ela não quer. E no caso de ser E reformada... segundo, se você comete um crime, você não pode ser deportado. Ela não vai cometer um crime. E depois ainda por cima, quer dizer, também há vantagem, sendo americana e querendo ir viver para Portugal, Sim. tem mais vantagens na sua reforma, não tem que Sim, descontar é verdade. mais. Poupa uma Mas porcentagem. se ela não quer sair... Agora, se não quer sair, não pode tem nada continuar para a fazer. ser... Temos aqui uma telespectadora em Long Island, Maria. Long Island, muito boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Olha, já vou fazer uma pergunta. Eu aqui há uns anos atrás já chamei para aí para saber uma informação sobre um assunto da tropa do meu filho. Mas, nessa altura, o Dr. Moisés disse-me que ele não tinha dado o nome aqui, que ia ter uma penalidade para aplicar para a cidadania. Ainda continua isso ou se essa... Eu não entendo a pergunta. Eu não entendo a pergunta. O seu filho era uma questão de tropa, era? Sim. O filho ia para o exército, não é? Não. Então... Eu telefonei por causa da situação da tropa em Portugal. A situação da tropa em Portugal. Sim, e o Dr. Moisés procurou-me se eu, por acaso, tinha aplicado aqui para a tropa. E eu disse que não. Então ele disse-me, ele vai sofrer uma penalidade Não, senhora. se quer aplicar para a cidadania americana. Não, senhora. Quando a pessoa, um homem, vive aqui nos Estados Unidos, ele tem que registrar com a tropa se ele já é mais de 18 anos de idade, mas se eles alcançam 31 anos de idade, não precisa fazer isso mais. E não importa se isso não foi feito. Que idade tem seu filho? Tem agora 29. Ok. Se ele nunca registrou, deixa ele esperar 2 anos mais e tudo vai dar certo. E em relação a Portugal também não tem problemas, porque Não, se não tem nada pagou a a ver. licença militar, isso também já não existe. Sim, mas era essa a minha pergunta. Portanto, ele agora, se quiser aplicar para a cidadania, não pode aplicar. Não, ele tem que esperar até que ele alcance esses 31 anos de idade. Pronto, boa noite. e Ok, muito obrigado. pelo- Só aos 31. Boa noite, senhora. Devia-se ter registado com que idade? Ele tinha que registrar, não lembro justo, mas eu penso que tem que registrar antes de 26. Aham. E se não registrou, tem que esperar até o limite da idade que o tropa pode E se aceitar for você. norte-americano? Já não tem problemas. Se é americano, sim. Se for norte-americano, se tivesse nascido neste país, tem que registrar também? Todo mundo tem que registrar. Ok. Mas a diferença é que o americano não tem que aplicar para a cidadania americana, Exatamente, não tem sim, esse sim. problema. Mas tem que registrar. Mas todo mundo tem que registrar, mas não vai na guerra. Sim, claro. Não tem claro. que chama draft. Exatamente, não existe. Quando eu tinha 18 anos de idade, eles Havia estavam mandando draft. todo mundo para Vietnã, aí tinha um problema. Exatamente.
E eu para a Primeira Guerra Mundial, que era um problema. Eu acredito nisso. É exatamente isso. Portanto, em relação poderá haver um draft no futuro. Poderá haver. E então aí já ninguém se safa. Até aos 30 anos ou 35. 31 anos. Não. 31 já ninguém se safa. Já acaba com isso. Depois aí a situação muda de figura. Portanto, a explicação está convenientemente dada desde estado. O que é que nós podemos esperar de Hillary Clinton que não aconteceu com Barack Obama? Acho que, em termos de imigração, ela vai ser mais rápida, porque acho que Barack Obama foi muito lento naquela lei. O Barack Obama fez um grande erro no início. Ele tinha 2 anos que ele controlava as 2 casas. Sim. E aí ele podia fazer o que ele queria fazer, mas ele gastou todo o tempo com Obamacare. E depois de 2 anos, ele perdeu as 2 casas, e aí, daquele dia até hoje, nada que ele queria fazer, o Congresso aprovou. E isso foi a razão dele. Ele não podia ganhar nada, porque o Congresso, controlado por republicanos, nunca aprovou nenhuma coisa que ele queria fazer, nem uma coisa que é bom para os republicanos. Agora, com Hillary Clinton, é o mesmo medo. Se ela ganha, o republicano vai fazer isso, mas se nós temos um pouco de sorte e nós podemos controlar o Senado, o mínimo, aí vai ser mais fácil. Claro, se ela pode controlar as 2 casas. Isso é que era bom. Melanie está em Bridgewater. Como está, Melanie? Boa noite. Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta. O meu pai está aqui há 30 anos legalmente, foi tirar o teste da cidadania em julho. Sim. Ele passou o teste, mas ainda não foi chamado para jurar a bandeira. Sim. Tem alguma recomendação? Ok, eu vou-lhe já dizer. Então, o pai tirou o teste em julho, não foi? Sim. Fez o teste e ainda não foi chamado. Ok, disseram que entre uma semana chamavam, mas já foi 3 Disseram de uma semana? Sim, normalmente jura no mesmo dia ou a próxima semana. Seu pai tem que ir para a imigração, tem que fazer um InfoPass. Sabe o que é o InfoPass? Tem que ir no site da imigração, é uscis.gov, G-O-V, e aí tem um lugar que fala InfoPass. Vai lá e preenche esse formulário, e tem um lugar para falar que eu já fui na imigração, não tenho uma resposta. Aí eles vão marcar um dia para seu pai ir lá e falar com uma pessoa. E eles vão verificar que problema está acontecendo. Normalmente é um erro de imigração quando isso acontece. Ok. É um erro, portanto é melhor ele resolver isso já. Se passou no teste, não tem problema nenhum. Está certo? Está bom. Ok, boa sorte. Mas pronto, a explicação era esta. Fez em julho, o teste passou e disseram venha cá para a semana ou daqui a uma semana vai receber. É no mesmo dia. É no mesmo dia, geralmente. Às vezes eles mandam voltar a próxima semana, mas nunca é tantos meses. Sim. Então tem uma coisa errada aí. Atenção, o site de imigração é uscis.gov. Tem depois uma área que diz InfoPass, preenche, marca esse apontamento com um oficial de imigração e depois resolve o problema, vai lá. Porque poderá haver um problema apenas... Eles vão, se tem um problema, eles aí mesmo vão mandar uma carta, a dizer o que é que está a passar, message para o departamento de imigração para resolver esse problema. Sim, portanto é tão simples como isso. Mas estamos a falar de Hillary Clinton e Barack Obama, portanto, o que é que ela poderá fazer? Eu creio que os primeiros 100 dias vão ser cruciais. Eu penso que ela vai imediatamente tentar aprovar uma executive order, uma ordem executiva, como eu falei antes, para dar direito para os pais e cidadãos americanos ter uma licença, uma permissão de trabalho e tudo isso. E depois, eu penso, depende de quantas pessoas ela controla no Congresso, ela vai tentar para aprovar uma reforma. Isso que nós precisamos, uma reforma grande que resolve muitos problemas, porque as leis de imigração estão quebradas, não funciona. Aliás, até os republicanos um irmão americano aplicando para a irmã de Portugal ou Brasil, demora 13 anos. 13. E se a pessoa é da México ou Filipinas, demora 20 ou 30 anos. Você pode imaginar isso? Não. Então tem uma coisa errada aqui. Aliás, há também republicanos que querem uma reforma da imigração. Aí havia o chamado Gangue dos 8, que eram 4 republicanos e 4 democratas. Entre eles estava Marco Rubio, creio eu. Sim, e estava pronto para aprovar. O Senado aprovou, mas quando foi para a Câmara de Representantes,
Eles nem queriam escutar isso. Isso foi o grande problema. Se hoje há um problema, eu acho que se hoje há um problema na imigração deste país, muito se deve a essa falta de consenso entre os dois lados da política americana, democratas e republicanos. Porque se eles conversassem e se houvesse de facto vontade em resolver o problema da imigração, esse problema estava resolvido, obviamente, não é? Yeah. Mas agora tudo resta... Agora, o grande problema também depois de Ronald Reagan é conciliar partes, portanto, o Congresso e o Senado republicano, Congresso e Senado democrata, presidente de outro partido. Há sempre uma guerra em Washington que não permite que estas situações possam resolver. E isso, de facto, é uma situação muito complicada que não sabemos como é que se vai resolver. Só depois do dia 8 de novembro. Vamos ver. Emília, em Connecticut, como está? Boa noite. Bem, obrigada. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta. Diga. Se uma pessoa se reforma e tem o cartão verde e quer ir para Portugal de vez, quais são as consequências? Tem uma penalização no que recebe do seu Social Security. Tem que descontar uma porcentagem mensalmente. E sabe qual é a porcentagem? Não temos, eu não tenho isso de cabeça. Que eram 13, 15% ou uma coisa assim. Ou mais. Pode ser 20%. Poderá ser 20%, sim. 20%? Sim. Portanto, que o governo aqui tira ou é Portugal? Tira aqui o governo. Tira aqui, mas é só até que você faz seus impostos para ver quanto você tem que pagar e quanto você não tem que pagar. Se eles pegaram mais do que você tem que pagar, eles estão de volta. É uma espécie de retenção na fonte, pronto. Mas é uma coisa que penaliza quem tenha cartão verde e vá viver para outro país. Há maneiras de contornar isso. Tão simples. É a senhora ir para Portugal, abrir uma conta de banco aqui nos Estados Unidos, a sua reforma é depositada aqui, a senhora levanta em Portugal numa máquina ATM e não tem que deduzir absolutamente nada da sua reforma. Mas é uma maneira de lá chegar. Agora, se for oficialmente dizer que vai para Portugal, que era o seu dinheiro colocado em Portugal, aí já é penalizado. Nada. Estas são situações... Não são ilegais, atenção. A pessoa pode ter a sua conta de banco neste país e estar em Portugal durante 1 ano ou 2. E aí, no fim, eles têm que fazer os impostos de renda a qualquer Exato, jeito. tem que fazer lá, de e aí maneira. resolve. Desde o momento que as faça aqui, ou alguém aqui que faça esse imposto de renda, o chamado income taxes, não tem qualquer problema em viver fora do país, desde o momento que tenha uma conta neste país e que depois possa levantar com o seu cartão ATM em Portugal. Isso acontece frequentemente e vulgarmente quase todos os dias. Mas essa é apenas uma maneira. Maria está em Newark. Muito boa noite, como está? Olá, boa noite. Diga, faz favor. Eu queria saber, é o seguinte, se houver uma lei de imigração que sai um ano, não é? Eu tenho um filho de um relacionamento, do meu primeiro relacionamento, que entrou aqui com 5 anos. Sim. E, no entretanto, eu separei-me e o pai do meu filho morreu, aqui na América também, e, no entretanto, eu casei e tenho um filho com 5 anos. Sim. Também, que nasceu aqui. O meu filho, como não nasceu aqui o primeiro, eu não sei se souber sair essa lei, se ele também tem direito. Ok, eu vou explicar. Lei de imigração. A senhora tem um filho com 5 anos do anterior ligação, o pai da criança morreu, e agora casou, a senhora voltou a casar, já tem um filho com 5 anos. Esse nasceu aqui. Mas em relação ao outro, essa nova lei do DACA poderá abranger esta criança? Aquela criança tem 5 anos de idade que está aqui, mas nasceu em Portugal? Nasceu em Portugal. E essa mulher, ela tem o green card ou é cidadã americana? A senhora está ilegal, não é? Sim, estou ilegal. Está ilegal. Ilegal. Então, e a DACA se continua, quando a criança alcança 15 anos de idade, vai receber uma permissão. Até lá vai ter que esperar, são mais 10 anos. Até lá tem que esperar, mas a probabilidade, como nós estávamos falando antes, se Hillary ganha, eles vão ter uma reforma. E tem uma coisa dentro das leis que eles querem aprovar por muitos anos, que chama DREAM Act. Isso é para as crianças que entraram aqui antes da idade de 16. Sim. Então, eu creio que a sua criança vai estar incluída nisso. Sim, claro. É esperar mais... E também, ela tem uma criança americana aqui, não? Tem, 5 anos. Então, se Hillary aprova esse DAPA, foi a lei que Obama tentou, aí você também vai ter direitos aqui. Então, tem que esperar um pouquinho mais. Esperar mais 2 aninhos ou 3 e poderá resolver o problema com mais brevidade. Portanto, é só que a política da Casa Branca esteja em sintonia com o Congresso e com o Senado
para que não haja mais confusões. Mas nós temos que esperar para ver o que acontece depois da Embora eleição. o Supremo Tribunal seja uma decisão... Quem sabe se o democrata começa a controlar também pode ser. o Congresso, isso seria muito bom. Mas uma coisa, a pergunta que eu faço agora, o Supremo Tribunal, o juiz que irá preencher o lugar de Scalia, tem que ser apontado pela própria Presidente, não é? No caso dela ganhar, certo? Sim. Portanto, aí haverá ali um 5-4, um desempate. Não é? Agora está 4-4. 4-4. Se ela ganha a eleição, ela vai apontar um juiz que tem a mesma opinião liberal que ela tem. E aí, então, eles vão aprovar todas as leis de imigração. E a nossa produção está-nos a enviar aqui uma informação de última hora que diz que o debate da manhã vai ter uma grande importância, sobretudo sobre a questão da imigração. Good. Portanto, o que é capaz de dar indicações muito concretas sobre o que é que os dois candidatos querem fazer a este respeito. Ou vamos todos construir tijolos para a Flórida para criar aquele muro na fronteira com o México, ou então Hillary Clinton ganha e torna as coisas mais simples, não é? Eu penso que eles vão falar de imigração e é óbvio que a última informação do Huffington Post é essa, embora não seja muito credível. O Trump vai falar contra os imigrantes e Hillary vai falar que ela quer ajudar os imigrantes. Mas, no fim, se ela ganhar, vai ser melhor para os imigrantes. Pronto, essa é de facto eu não creio que tenhamos mais chamadas neste momento, abordámos bastantes assuntos aqui. Let's go. Temos ainda o Araújo de Kearney, creio eu, exatamente a informação que eu tenho. Muito boa noite. Sim, boa noite. Quem fala? Diga-me o nome. Maria, não é? Maria. Tá bom, então diga. Olha, tenho uma pergunta. A minha mãe já meteu os papéis da minha irmã 10 anos atrás. Há 10 anos? Sim. Agora a minha mãe é cidadã americana. Uhum. Já me saíram, já meti os papéis todos para o advogado. Diz que já está os papéis para a visa. Mandaram uma carta a dizer que esperava mais 30 dias para revisar os papéis todos. Okay. Não recebi nada, isto foi em abril. A sua mãe, ela é cidadã americana, não? Sim. E sua irmã, ela é casada ou solteira? Casada, está em Portugal. Ok, então, estou olhando aqui, de Portugal, ela deu entrada antes de novembro de 2003 no processo, não? Sim. Oh, desculpa, não, 2004. 2005. Well, Acho que ela foi 2005. se ela deu entrada em 2005, ainda falta muitos meses. Porque eu mandei já os papéis todos, o advogado me pediu, todos os papéis de Portugal dela. Mas você tem que ver, na aprovação do caso, tem uma coisa que fala priority date. Essa é a data de importância. E olhando aqui hoje para o novo bulletin da imigração, eles estão trabalhando com as pessoas que deram entrada antes de 22 de dezembro de 2004. 2004? Sim. Então, se ela deu entrada em 2005, depende em quando, pode ser que há poucos meses a diferença. Então, em que mês é que está? 2004 em que mês? Dezembro de 2004. Ok. Certo? Entende? Então, se ela deu entrada em maio, falta 6 meses. Sim, deve ser pouco tempo. É pouco tempo. Ok, E muito obrigado. o advogado dela agora, que ele está fazendo um processo com o National Visa Center, que é em Vermont. Esse lugar da imigração é que marca os apontamentos em todos os países. Então, eu penso que ela está nesse ponto agora, que eles estão acceptando os documentos, a probabilidade... Ela pagou agora $400 e pouco para o governo e eles vão marcar uma data no futuro. Claro. Eu tenho aqui uma pergunta. Queria fazer uma pergunta sobre a vinda do meu filho em Portugal. Ele tem 34 anos, esta senhora aplicou para ele já há 4 anos. Agora já fiz cidadania, disseram-me que antes de ser cidadã levava 7 anos. Agora, pode dizer-me quantos anos leva alguma maneira para ser mais rápido? Eu posso falar agora mesmo. Então. Ela falou quando ela deu entrada no processo, no início? Não. O filho tem 34 anos, já aplicou há 4 anos. Portanto, 4 anos atrás. Olha,
Eles estão trabalhando com esses 2012. casos que deram entrada antes de março de 2010. Então, é 6 anos. Sim, portanto, faltam 2 anos. Falta 2 anos. 2 anos, linda. A explicação está dada. Essa é uma coisa de matemática. Então, a explicação está dada para este telespectador. A explicação está dada. Maria de Longbrandes, nós temos mais uma chamada de Longbrandes. Muito boa noite. Boa noite. Diga-me, eu queria uma informação. Eu estou a tirar o meu divórcio aqui nos Estados Unidos, eu sou cidadã americana e o meu marido decidiu fazer o divórcio em Portugal. Eu gostava de saber o que é que eu posso fazer. E a senhora está a tirar o divórcio aqui nos Estados Unidos? Sim. E ele fez em Portugal? E ele foi fazer em Portugal. Em Portugal, para fazer em Portugal é para que a situação entre os dois fique resolvida nos 2 países, o que está muito bem. Agora resta saber se ele tinha o casamento averbado em Portugal ou não. Devia ter averbado. Eu casei em Portugal. Pronto. Então tem que fazer aqui o divórcio e enviar para Portugal. Se ele divorciou... Pois, mas eu agora, por exemplo, eu recebi a carta, não é, da advogada de Portugal a dizer-me que ele está a fazer o divórcio lá. Claro. E eu aqui tenho o meu já a correr. Como é que eu agora posso dar resposta a esta advogada que está em Portugal? Tem que arranjar aqui um advogado que o represente em Portugal, não é? Não. O seu divórcio que você fez aqui é válido. Vou fazer ainda. Ainda não fez. Então, deixa ele fazer o divórcio lá e aquele divórcio feito em Portugal é válido aqui. Olha, eu não sabia disso, ainda bem. É uma boa notícia essa. Porque... Eu não sei qual foi a ideia dele ir fazer o divórcio em Portugal, uma vez que eu estou aqui a fazê-lo, não é? Pois, mas se ele faz lá, já lhe poupa dinheiro. Se ele faz lá e ele é português e você é portuguesa, é válido lá, é válido aqui. Pois. Mas só que eu aqui é que eu vivi a minha vida toda aqui nos Estados Unidos. Sim, e ele divorciou-se aqui também? Pois. E ele divorciou-se aqui também ou não? Como? Ele divorciou-se aqui nos Estados Unidos também? Não, o divórcio ainda não foi feito. Isso que eu estou a dizer. Senhora, esquece do divórcio aqui nos Estados Unidos. Deixa ele fazer o divórcio lá. Você assina para ele poder fazer o divórcio em Portugal. E esse divórcio vai ser válido em Portugal e vai ser válido aqui. Ok? Pois, mas eu tenho bens em Portugal e tenho bens aqui. Tem bens em Portugal e tem bens aqui. Então... Isso é uma outra coisa. Você tem que entrar no acordo com ele, nada mais. Então é melhor consultar um advogado português, portanto, aí para resolver o problema em Portugal. Pois é isso que eu queria perguntar, se eu em Newark eu posso arranjar Pode, tem Miguel Reis Advogados, não tem problema nenhum. Sim, você pode ir para Miguel Reis. Ele tem um escritório, aqui em Newark e ele tem um escritório em Portugal. E aí pode ser que ele pode representar você. Exatamente. E qual é o número de telefone? Olha, eu aqui, só no final do programa, tenho que me ligar no final, eu tenho muito gosto em lhe dar esse número, está bem? Muito obrigada. Nada, adeus, boa tarde. A Fox News confirma que o debate da manhã sobre o Supreme Court, Supremo Tribunal, e sobre a imigração, e sobre se ambos os candidatos estão preparados para serem presidentes, são os tópicos da manhã. Esta última informação. Vai ser muito interessante. Muito interessante. Portanto, nós aconselhamos. Eu acho que Hillary Clinton vai ser defensiva. Eu acho que ela não vai atacar ninguém, vai ficar calma e serena. Melhor para ela. Melhor para ela. Sim. E que Donald Trump vai tentar o tudo por tudo, não é? Portanto, amanhã... Ele vai querer criar uma situação que ela vai ficar nervosa e vai querer falar uma coisa. Já se fala em Assange aparecer via satélite antes do debate numa reunião que ele vai ter com os jornalistas. Portanto, tudo isto vai ser um problema até ao final. Portanto, sim, mas Hillary, ela é uma experta. É esperta. Sim. Ela está nesse... É uma mulher muito inteligente. Nesse área de político para a vida inteira. Claro, claro. Então, ela sabe muito melhor como tratar um caso assim. É claro. Lisa está em Canérica, até a última chamada que temos para hoje. Muito boa noite, Lisa, como está? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um passaporte americano, mas ele acaba em junho. Eu queria ir a Portugal para o ano. Só eu tenho que renovar Claro. Senhora, se você quer voltar para os Estados Unidos com passaporte americano, claro. Mas eu vou antes de junho. Tenho que renovar na mesma também. Tem. Renova agora.
Tem 2 semanas, em 2 semanas tem o seu passaporte na mão se o renovar agora. Não pode ir com o passaporte quase a expirar. Não dá. Ok? Então, obrigado. Tem que o renovar. Portanto, aliás, há uma data para isso, acho que é 1 mês antes, não é? De expirar, ou 2. Eu penso que, mas não é boa ideia. Não é boa ideia, não. Resolver isso agora, porque coisas acontecem no último minuto e depois você não tem seu passaporte e você fica louco. Sim, claro. E depois está mesmo na data e aquilo é um problema e pode dar um sarilho tremendo aqui quando chegar. Pronto. Muito obrigado, Moisés Absan, por mais este programa. Tivemos por um grande número de chamadas, o que significa que há muita gente que tem dúvidas sobre, e tem sempre dúvidas sobre imigração, e a melhor opção é, de facto, Moisés Absan. Consulte Moisés Absan no Facebook, está em Moisés Absan, não é? Sim. Com informação praticamente diária sobre... Eu tenho a página TV Dr. Moisés. Exatamente. E também uma página Absan Law e minha própria página. Qualquer pergunta, você pode perguntar aí mesmo no Facebook. No Facebook. Então também Veja TV lhe transmite este programa e é muito importante também www.vejatv.com e obviamente também tem um programa de televisão no Facebook que é no YouTube, que também é feito e produzido. Vai ser no Facebook para começar e também no YouTube. É um programa desse tipo. Dentro do Facebook. Chama-se Imigração e Você, não é? Imigração e Você na página de Dr. Moisés ou Absan Law, claro, um dos dois você pode ver. Portanto, já sabem, Imigração e Você, mas aqui há muitos anos é o Você e a Lei. Com muito prazer, com muito gosto, foi um prazer estar consigo. Até ao próximo programa dentro de 15 dias. Boa noite. Boa noite.